Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje estamos com o economista e professor Richard Wolff. É fantástico tê-lo de volta. Prazer, fico feliz em estar only. Queria te perguntar primeiro sobre o alcance e o estado da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, porque imagino que o alcance seja bastante amplo. Não estamos falando apenas de comércio. Não estamos falando apenas de tarifas, tecnologia ou finanças. Isso abrange uma gama bastante ampla. Como você explicaria a guerra comercial? Bem, acho que preciso responder à excelente pergunta, dividindo meu nível de resposta. Então vou começar dizendo o que penso sobre as motivações do regime do Sr. Trump. Quais são as expectativas deles ao fazer isso? Esta é, de fato, uma política americana. Ninguém deve se iludir. Os europeus não querem isso. Não pressionaram por isso. Os chineses não querem isso. Não pressionaram por isso. Esta é uma iniciativa americana e deve ser entendida dessa forma. Primeiro, deixe-me dizer quais acho que são os objetivos do regime ao fazer tudo isso. E depois vou falar sobre o que acredito serem as causas mais importantes e subjacentes para todo esse espetáculo, todo esse teatro. Está na moda aqui nos Estados Unidos que o Partido Democrata, o partido que perdeu a eleição presidencial e o partido que perdeu o controle das duas casas do Congresso dos Estados Unidos, dando ao Sr. Trump uma quantidade enorme de poder com a qual ele não precisa negociar com uma oposição forte. Não é que ele tenha poder total, ele não tem, mas ele tem mais do que a maioria dos presidentes normalmente tem. E ele decidiu fazer uso disso, sendo mais ambicioso, mais disposto a ir aos extremos do que presidentes republicanos ou democratas foram por bastante tempo. Pode-se até dizer que por boa parte dos últimos 75 anos. E esses 65 anos, basicamente o período desde o fim da Segunda Guerra Mundial, foram uma época não apenas de comportamento moderado por parte dos presidentes e congressos americanos e dos dois partidos, mas também, e não por coincidência, foram o tempo do Império Americano. O auge, o ponto máximo, se preferir, de um processo que já havia começado no final do século XIX, no qual os Estados Unidos deslocaram o Império Britânico desse papel global. Isso permitiu que os Estados Unidos transformassem o dólar na moeda mundial, tornando-se a potência econômica, política, ideológica e militar dominante. O problema é que o próprio sucesso dessa posição, e isso já aconteceu muitas vezes na história, acabou sendo também sua ruína. Então, por exemplo, ter o dólar como moeda mundial deu aos Estados Unidos um enorme subsídio, porque bancos centrais ao redor do mundo, na Noruega, na Europa, na Ásia, aumentaram suas reservas por trás de suas próprias moedas, não apenas com o ouro, mas também com o dólar americano, que era, entre aspas, tão bom quanto o ouro. E isso significava que os Estados Unidos podiam importar vinho francês, sardinha norueguesa, petróleo e tudo mais, e em troca, basicamente, entregavam pedaços de papel verde sem valor real. E como você não queria ficar com pedaços de papel verde sem valor, usava-os para emprestar dinheiro ao governo dos Estados Unidos, que por sua vez usava esse dinheiro para financiar o império. De certa forma, se você entende de economia, os Estados Unidos, dessa maneira, fizeram com que o resto do mundo financiasse o império que dominava o restante do planeta. Fez isso de uma maneira um pouco diferente de como os britânicos fizeram, mas basicamente a mesma coisa. Quando os britânicos exploraram a Índia, usaram indianos em seu exército, usaram indianos de todas as formas imagináveis. Você tem uma situação muito semelhante, um pouco mais concentrada nas áreas do Império Britânico. O dólar americano podia fazer isso em qualquer lugar, não precisava ter literalmente como parte do império, mas conduzia o mesmo, como posso dizer, arranjo fundamentalmente explorador. Bem, você sabe, isso tornou tão fácil pegar dinheiro emprestado
que nossa economia política se tornou uma economia na qual os republicanos, que limitaram os impostos sobre as corporações e os ricos para fortalecer seu apoio na sociedade, e os democratas, que tendiam mais a gastar dinheiro com a massa da população para fortalecer seu apoio entre o povo, colocaram os líderes políticos em uma situação impossível. Você não podia taxar. Os republicanos não podiam taxar os ricos, porque essa era a base de doadores deles. A política nos Estados Unidos é, em grande parte, uma questão de dinheiro. Então, os republicanos recebem dinheiro das pessoas que eles protegem contra impostos. Assim, você transfere o peso dos impostos para a massa da classe trabalhadora, até que eles não tenham mais dinheiro e fiquem revoltados. Então, o Partido Democrata também não ousa taxar a massa da população. Então, como você vai gastar dinheiro com o que as pessoas precisam? Um império global, um aparato de defesa maior do que qualquer outro no mundo, estradas, rodovias, escolas e hospitais? A resposta é, você pega emprestado. E você toma empréstimos porque pode, porque o mundo todo está ocupado estacionando os dólares de que precisa na forma de títulos do Tesouro. Então nós nos endividamos. Nossa dívida agora é de 35 trilhões de dólares e nosso PIB é de cerca de 26 ou 27 trilhões de dólares. Você vê o problema. Na segunda-feira retrasada, os japoneses, um dos aliados mais dóceis que os Estados Unidos tiveram desde a Segunda Guerra Mundial, pela primeira vez disseram, é arriscado demais. Vocês não podem nos pedir para emprestar mais dinheiro. Vale mencionar que os Estados Unidos são o maior país devedor do mundo, e o maior credor dos Estados Unidos é o Japão, e o segundo maior é a República Popular da China. E aí está mais do que eu poderia explicar em muitas horas. Apenas lembre-se do que acabei de dizer. Você vai entender onde estamos. Então, o que o Sr. Trump está fazendo? Ele está tentando desesperadamente lidar com a situação impossível das finanças do governo americano nas condições que enfrentamos agora. Ele está tentando reduzir os gastos de forma mais agressiva do que qualquer um já fez. E está tentando aumentar a receita do governo de maneira igualmente agressiva. Quando se trata de cortar gastos, isso significa, como tenho certeza de que você e seu público sabem, o cancelamento em massa de metade do que o governo federal faz. Isso não tem nada a ver com eficiência, porque não é. É um exercício do que quer que seja o oposto de eficiência. É isso que estamos vendo. E todo mundo com meio sabe disso. Não se trata de eficiência. Trata-se de cuidar dos próprios interesses, cortando tudo o que o governo faz, porque qualquer dano causado por isso é menor do que o risco existencial de não conseguir tomar empréstimos, que é o que mantém esse império unido. E, em segundo lugar, tentar gerar receita para o governo, impondo tarifas ao mundo inteiro, tentando convencer o povo americano de que esse é um fardo para todos os outros. Como se o mundo todo, diante das tarifas, fosse agora baixar seus preços para compensar o impacto da tarifa americana e, assim, manter seu mercado nos Estados Unidos. Porque se a tarifa aumenta o custo para os americanos, se você na Noruega reduzir o preço do seu petróleo ou das suas sardinhas ou de qualquer outra coisa, então o preço não vai subir tanto e você conseguirá manter seu mercado. Mas o governo vai receber a receita da tarifa ao trazer isso para dentro. E ao fazer isso com todo mundo, com o mundo inteiro, você começa a ver o império tentando se segurar. Mas você precisa entender que é o desespero que impulsiona isso, não algum cálculo frio de uma nova política. Esta é a velha política. Cortar gastos que os republicanos. Se há algo novo, é que o Partido Republicano, depois de passar o último século sendo os conservadores anti-impostos, agora impôs o maior imposto imaginável ao povo americano. Isso vai persegui-los porque é contrário a toda ideologia. Veja, eles são libertários.
Acreditam que o governo deve se envolver minimamente, mas estão trazendo o governo de forma massiva. Abandonamos a globalização e o neoliberalismo para adotar um nacionalismo econômico voltado para si mesmo. E não há preocupação com o resto do mundo, especialmente com os aliados, Canadá e México aqui, e os europeus, australianos e assim por diante ao redor do mundo. Isto é um plano. Não foi muito bem pensado, já está gerando uma reação negativa que torna muito incerto se isso vai funcionar de fato. Mas é um plano. Certo, esse é o primeiro nível. O segundo nível é o seguinte: o Sr. Trump está desesperado, mas não é porque há algo de errado com ele. Eu entendo que as pessoas não gostam do estilo dele. Ele é muito disperso. Ele claramente não entende muitas dessas coisas. Quando ele começou a falar sobre tarifas, ele realmente disse que para os países que ele mirava. Ele nem quer que os países possuem ao governo americano. Isso teve que ser explicado para ele várias e várias vezes. E mesmo agora ele às vezes parece não entender completamente. O que ele diz é: a tarifa vai ser paga pelos chineses. Não, não vai. É um pouco como na sua primeira presidência, quando ele disse aos americanos que iria construir um muro para bloquear os mexicanos e que os mexicanos pagariam pelo muro. Os mexicanos imediatamente disseram: isso nunca vai acontecer. E nunca aconteceu, certo? E agora que ele não pode mais dizer isso, ele não fala mais. Bem, o resto do mundo bem não vai pagar essas tarifas. Não é isso que vai acontecer. Então, para mim, o que vejo acontecendo é um desespero que os Estados Unidos não podem admitir. Acabamos de ter uma eleição entre Biden e Trump, e depois entre Trump e Kamala Harris, na qual nenhum desses três candidatos presidenciais disse uma palavra sobre qual é o verdadeiro problema subjacente. E aqui está. O problema subjacente é que o Império Americano acabou. Os europeus não conseguem entender isso. Quero dizer, eu observo Macron, ou Starmer, ou Friedrich Merz na Alemanha, ou a mulher Meloni na Itália. Ouço muitas palavras, mas eles não parecem ser mais capazes do que os americanos de dizer o que acabei de dizer. O Império está fazendo agora o que todo império no mundo já fez. Depois de um período que pode durar um século, ou talvez 2, ou até mesmo 3, chega o auge e depois o declínio. Não temos mais um império grego. Já tivemos ou um império romano, ou um império persa, ou um império otomano, ou até mesmo um antigo império chinês. Todos eles desapareceram. Então o Império Americano, todos nós entendíamos, ou deveríamos ter entendido, que ele eventualmente iria declinar. Não era uma questão de se, mas apenas de quando e exatamente como. Bem, o quando é agora e o como, bem, é isso que estamos assistindo. E o como agora são ações desesperadas de extremo, cortes extremos de gastos e imposição extrema de impostos. E não deveríamos nos surpreender, porque tudo isso é encoberto por uma negação do problema subjacente, tornando as pessoas desesperadas, principalmente porque o que estão tentando fazer não funciona. E sabe, eu não sei, talvez, é possível que as políticas do Sr. Trump de alguma forma funcionem. Não é uma probabilidade zero. Pode ser. Eu não posso prever o futuro melhor do que qualquer outra pessoa. Mas eu não apostaria nisso. Eu não acho que vai funcionar. Acho que ele vai ter cada vez mais decepções e frustrações e vai ficar ocupado culpando este ou aquele bode expiatório para justificar o fato de que não está funcionando. Mas a ironia é, e digo isso como um crítico do Sr. Trump, que não é culpa dele. O que ele está tentando fazer não vai funcionar. Uma última ilustração. O Sr. Biden, o Sr. Clinton, o Sr. Obama, tanto o pai quanto o filho da família Bush, todos prometeram em suas campanhas presidenciais trazer a manufatura de volta para os Estados Unidos. Todos prometeram, nenhum deles cumpriu. Therefore, it would be very naive
Portanto, seria muito ingênuo acreditar que o Sr. Trump conseguirá fazer o que nenhum deles conseguiu. É verdade que ele está indo mais longe, tomando medidas mais extremas? Sim, está. Para seu crédito, ele percebeu claramente que os outros fracassaram. Mas devo dizer, olhando para o que ele está tentando fazer, não acredito nisso. E se eu tivesse que apontar um único motivo, ele está relacionado à sua pergunta. É porque, pela primeira vez em um século, os Estados Unidos têm um concorrente econômico sério. Gostaria de lembrar as pessoas, e olha, os europeus parecem precisar disso hoje em dia, talvez isso não inclua os noruegueses, não sei. Mas, de qualquer forma, o PIB dos Estados Unidos, como eu disse antes, é de 25, 26, 27 trilhões de dólares. O PIB da Rússia hoje é talvez de 4 trilhões. The GDP of Russia today may be 4 trillion. In other words, the United States and Russia were never... Em outras palavras, os Estados Unidos e a Rússia nunca foram concorrentes econômicos. A Rússia era pobre demais. A ideia de um mundo dividido entre Estados Unidos e Rússia era uma caricatura. Nunca deveria ter sido levada a sério por ninguém. Os russos tinham armas nucleares? Sim. Isso os tornava um adversário mais sério? Sim, mas economicamente, não. É por isso que mesmo hoje, essas ideias de que os russos são aqueles que precisam ser contidos, assim que a guerra na Ucrânia acabar, eles serão. Essa é a loucura da Guerra Fria que precisa acabar em algum momento, porque é falsa. É um mal-entendido. Isso não é um apoio aos russos. Não sou fã do Sr. Putin, nem nada parecido, mas é apenas olhar para a realidade. Você não pode sustentar uma guerra sem uma base econômica. Toda guerra mostra isso. Veja, os russos trabalharam muito para ter um grande exército, e olhe para eles. Eles estão vencendo na Ucrânia? Com certeza. Eles vão ganhar essa guerra? Já ganharam, mas já se passaram 3 anos e eles são 10 vezes maiores que a Ucrânia. E sim, a Ucrânia está recebendo muita ajuda dos europeus e dos americanos. Mas mesmo assim, veja os limites do que a Rússia pode fazer. But nonetheless, look at the limits of what Russia can do. And it has mobilized 1 million people to add... E mobilizou 1 milhão de pessoas para reforçar seu exército a fim de lutar nesta guerra. Eles não podem lutar contra a Europa. É absurdo. Eles não podem. Eles nem conseguem lutar contra a Ucrânia e a Polônia ao mesmo tempo, quanto mais contra qualquer outro. Isso é apenas propaganda. Tão ruim que está sendo acreditada até por pessoas que deveriam saber mais, porque entendem dessas coisas. Então, para mim, esse é o cenário da chamada guerra comercial. E o mais importante nisso tudo, e digo isso como economista, não é esta ou aquela tarifa. É a incerteza. É o fato de que o Sr. Trump diz que vai haver uma tarifa. Depois não há. Agora é 25%. Bem, agora é 10%. Now it's 25%. Well, now it's 10%. Now it's 200%. Now this is impossible. Agora é 200%. Agora isso é impossível. O que isso faz é anular o propósito original da tarifa. Vou te dar um exemplo simples. Se você é um fabricante de peças automotivas e tem uma fábrica no México, como muitos têm, você fez isso nos últimos 30 anos por causa do NAFTA, por causa do acordo que permite que mercadorias circulem do México para os Estados Unidos, assim como do Canadá para qualquer um dos 3 países. Sem tarifa, sem nenhum obstáculo. Livre comércio, assim você podia aproveitar os salários muito mais baixos no México, produzir lá, colocar em um caminhão e atravessar a fronteira para o Texas. Sem problema. Muito lucrativo. Todos fizeram isso, certo? Se você impuser uma tarifa, que o Sr. Trump disse que vai fazer, sobre todos os produtos vindos do México para os Estados Unidos, você estará eliminando esses lucros. E a ideia que devemos acreditar é que a empresa com a fábrica no México agora vai transferir a fábrica para os Estados Unidos, tornando os trabalhadores mexicanos desempregados e dando empregos para os americanos. Mas aqui está o motivo pelo qual isso não vai funcionar. Mesmo que as tarifas permaneçam, o problema é que o trabalhador americano continua recebendo um salário muito mais alto do que o trabalhador mexicano. Então, como a empresa americana ou qualquer empresa, europeia, por exemplo, vai conseguir sobreviver?
Elas evitam a tarifa, mas têm que pagar salários muito mais altos. Essa é uma proposta bastante duvidosa. Mas mesmo isso não é o fim da história. But even that is not the end of the story. The end of the story is you don't know. O fim da história é que você não sabe se essa tarifa estará em vigor na próxima semana, no próximo mês ou no próximo ano. Portanto, você não vai fazer uma mudança muito cara e demorada da sua fábrica de fora para os Estados Unidos com tanta incerteza. Você pode acabar gastando uma fortuna, transferindo sua fábrica, perdendo negócios por 2 anos durante a mudança, apenas para descobrir que a tarifa que provocou sua decisão já não está mais em vigor. Por quê? Porque o Sr. Trump está negociando. Ele quer benefícios e, em troca, vai eliminar ou reduzir drasticamente as tarifas. Você não sabe. Pode ser muito, muito mais barato pagar uma tarifa de 10% do que fazer a mudança de uma fábrica, o que provavelmente será o caso em muitos, muitos setores. Então tudo isso é muito incerto, muito questionável. Definitivamente não é algo preto no branco. E o Sr. Trump oscila. Na semana passada ele disse, sim, é claro, essas tarifas sobre a China vão cair bastante. Não vão chegar a zero, mas vão diminuir. Ok, bem, você sabe, toda sala de reunião, toda empresa chinesa prestou atenção no que ele acabou de dizer, e qualquer decisão que eles tenham tomado está em espera. E aliás, se você entende o capitalismo e como ele funciona, vai saber que se a classe empregadora, os 3 ou 4% das pessoas em qualquer país que são empregadores, e portanto tomam as decisões sobre quanto investir, onde investir, no que investir, essas pessoas estão segurando agora, tentando descobrir, será que o Sr. Trump vai prevalecer? Trying to figure out, will Mr. Trump prevail? Will the opposition emerge? Will he lose? A oposição vai surgir? Ele vai perder as eleições de meio de mandato no próximo outono? Se o setor empresarial segurar os investimentos, então teremos uma recessão. E aqui nos Estados Unidos, posso garantir a você o assunto número 1. Estou falando com você do centro de Manhattan. Posso ir andando até Wall Street, de onde estou agora. A principal conversa aqui não é sobre se vamos ter uma recessão, mas apenas quando ela vai chegar, quão grave será e quanto tempo vai durar. Não sei se o resto do mundo entende isso, mas é sobre isso que as pessoas de Wall Street, cujas vidas e rendas dependem disso, estão falando. E isso já é verdade há 3 semanas, sem perspectiva de mudança. Sim, eu ia dizer que, se eu fosse um investidor, possivelmente veria com bons olhos algumas tarifas se elas oferecessem alguma proteção ou vantagem competitiva para o meu setor. Mas antes de começar a construir fábricas e treinar trabalhadores, você gostaria de saber se isso vai durar mais de 20 minutos, imagino. Então, não é o ideal. E ele está fazendo isso. E você sabe, ele não é burro. E tem ao seu redor pessoas que vão explicar isso para ele. Desde que John Maynard Keynes fez seu trabalho, que, se você já leu, parte da noção de incerteza e de como isso é uma força poderosa em uma economia capitalista por causa das decisões tomadas pela iniciativa privada, que são sempre, investimos agora, sabendo que leva vários anos entre o momento em que a decisão de investir é tomada e o momento em que o produto sai da linha de montagem. Você sempre tem que adivinhar. Sempre tem que fazer uma aposta sobre como as coisas estarão daqui a 2, 4, 6 anos, o que ninguém pode saber. É apenas um palpite. E ainda assim, você precisa se comprometer agora com algo cuja lucratividade você só pode adivinhar. Isso significa que qualquer coisa que possa atrapalhar esse processo de adivinhação é imediatamente perigosa. Claro, se você tivesse um sistema planejado de forma racional, sabendo o que o Sr. Keynes nos ensinou, você não permitiria que isso acontecesse. Você garantiria que os investimentos continuassem independentemente das suposições. Mas aí já estamos entrando no campo do socialismo, e como você sabe, pelo menos em nosso país, isso é um tabu. Você não pode discutir isso. Não pode discutir sexo.
e não pode discutir vários outros temas de grande interesse, mas que são tabus. Quais são, então, bons indicadores de declínio econômico ou imperial, ou até mesmo de colapso econômico? O que exatamente você está observando? É a falta de reinvestimento de dinheiro nos Estados Unidos? É o tamanho da dívida? I'll give you several. Vou te dar vários exemplos. E eles são tão óbvios que minha esposa é psicoterapeuta, então eu pego emprestado conceitos e linguagem da prática dela. Os americanos estão presos em uma síndrome cujo termo-chave é negação. Eles não querem enxergar algo. É urgentemente importante não enxergar isso. Sabe, é como um caso de amor, quando termina, um dos parceiros, ou ambos, não querem ver o fim porque é muito doloroso, e eles gostariam que não fosse assim. E então, sabe, aquele famoso comentário aqui nos Estados Unidos, só o seu melhor amigo vai finalmente te dizer depois de observar que acabou, certo? Então eu tenho compaixão, eu sou americano, nasci aqui, vivi aqui a vida toda, trabalhei aqui a vida toda. Estou sentado em Nova York, que é a capital financeira deste país, etc, etc. Muito difícil. E por isso eles não percebem, mas está tudo lá. Então deixe-me começar. Os Estados Unidos foram à guerra no Vietnã há 30, 40 ou até 50 anos. Nosso inimigo lá era o Partido Comunista de Ho Chi Minh, no Vietnã do Norte. Os Estados Unidos perderam a guerra. Os Estados Unidos são um país grande, poderoso, rico. O Vietnã, sem falar no Vietnã do Norte, é o oposto. Pobre, tem sido pobre há muito tempo, recursos militares muito limitados e assim por diante. E os Estados Unidos perderam. Quem governa o Vietnã hoje? É o Partido Comunista, o mesmo partido que era o adversário naquela guerra. Quem governa o Afeganistão hoje? Who runs Afghanistan today? The Taliban. Who was the enemy of the United States? O Talibã. Quem era o inimigo dos Estados Unidos naquela guerra? O Talibã. Quem saiu do Afeganistão? Os Estados Unidos. O que os Estados Unidos fizeram no Afeganistão? Lutaram uma guerra que perderam. Foram para a guerra no Iraque. Não sei exatamente quais achavam que eram seus objetivos, mas não os alcançaram. E agora estão perdendo na Ucrânia, que tem sido uma guerra entre a Rússia de um lado e a Ucrânia junto com os Estados Unidos do outro. Esses são sinais de um problema sério para um império, porque ele travou várias guerras contra países muito menores, muito mais pobres, muito menos organizados militarmente, e perdeu repetidas vezes. Isso é um sinal de um império em apuros. Mas isso é o menor dos problemas. Aqui vai outro. But it's the least of it. Here's another one. In economics, we have a measure. It's a very crude measure. Na economia, temos uma medida. É uma medida bastante grosseira, mas é uma medida do tamanho de uma economia. Chama-se PIB, Produto Interno Bruto. Muitas pessoas já ouviram falar, e nós o medimos para todos os países do mundo. Todo ano temos um número que nos diz qual é o tamanho aproximado. É simplesmente somar toda a produção de bens e serviços em um ano calendário em um país. O PIB dos Estados Unidos e de seus principais aliados, conhecidos como G7, que são Estados Unidos, Japão, Canadá, Reino Unido, França, Alemanha e Itália. Se você somar todos eles, são cerca de 7 países, e juntos eles têm cerca de 28% do PIB global, a produção total de bens e serviços de todos os países do planeta. Agora, durante a maior parte dos últimos 75 anos, esse foi o centro da economia global. O G7 representava uma quantidade desproporcional, e ainda representa, embora não tanto quanto antes, de exportações, importações, movimentos de capitais, investimentos estrangeiros, enfim, tudo isso. E o dólar americano era a moeda sobre a qual eles presidiam. Certo, agora eu fiz o mesmo cálculo para a República Popular da China e perguntei, qual é o PIB lá e qual é o PIB da aliança que eles construíram chamada BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, mais outros 10 ou 15 países que se juntaram ao BRICS desde os 5 originais. Certo, qual é o valor hoje? Se o G7 representa 28% do PIB global, quanto representam a China e os BRICS? 35% do PIB global.
is 28% of global GDP. What is China and the BRICS? Answer, 35% of global GDP. In other words, and for the first time... Em outras palavras, pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, temos uma nova economia mundial em que existem dois grandes blocos de poder econômico. Não um, mas dois. O que costumava ser dominante agora é o número 2. Nem chega perto do número 1. 28 e 35 estão muito distantes, e a diferença está aumentando. Ou seja, a cada ano, incluindo agora, incluindo 2024, a taxa de crescimento da China e dos BRICS é significativamente maior, o dobro ou o triplo do que é no Ocidente. Se você quiser os números, eu os tenho todos na cabeça, trabalho com isso todos os dias. Posso te dizer. Em outras palavras, a diferença está, na verdade, piorando, a favor da China, em desfavor do G7. Isso é uma transformação total. This is a total transformation. Here, I'll give you a couple of ideas of what it means. Vou te dar algumas ideias do que isso significa. Agora, quando qualquer país na Ásia, África, América Latina, ou cada vez mais agora também na Europa, precisa construir uma ferrovia em algum lugar, ou construir ou expandir um porto, ou estabelecer um sistema de saúde adequado, para onde vão os representantes, públicos, privados ou em parcerias? Eles vão para Washington e Londres, como sempre fizeram? Sim, vão. Mas quando terminam, não voltam para casa. Pegam um avião e vão para Pequim, Nova Delhi ou São Paulo e pedem o mesmo apoio, um mercado de exportação, uma fonte de importação, investimento de capital, seja o que for. Eles perguntam aos chineses e seus aliados, aqui está o que conseguimos em Londres e Nova York. Vocês podem oferecer algo melhor? Não favorecemos nenhum de vocês, mas precisamos fazer isso nas melhores condições possíveis. Agora, os chineses são mais ricos e oferecem condições melhores. É por isso que, se você observar as ferrovias sendo construídas na África, a maioria está sendo feita pelos chineses. Se você olhar para os grandes portos que estão surgindo na América Latina, todos são chineses. Não há mistério aqui, mas não enxergar o que isso significa, você tem que estar louco. É preciso ter um nível de negação que é estarrecedor. Se você somar a população da China e dos BRICS, isso representa entre 50% e 60% das pessoas deste planeta. Os Estados Unidos têm 4,1% da população mundial e o G7 tem menos de 20%. Não há comparação. E agora que a China mostrou que pode igualar o desenvolvimento de alta tecnologia ao nível dos Estados Unidos, o que eles fizeram, toda grande empresa de alta tecnologia daqui, Apple, Amazon, Intel, qualquer uma, tem um análogo, tem um equivalente na China. E em vários casos os chineses já estão à frente dos americanos. Veículos elétricos, sem comparação. Os chineses venceram essa. Painéis solares para converter a luz do sol em eletricidade. Não vamos conseguir alcançar porque eles continuam avançando. A melhor bateria para um carro elétrico foi produzida pela BYD Corporation, uma montadora chinesa, que agora pode recarregar seu carro em 5 minutos. Leva menos tempo para recarregar o carro elétrico do que para abastecer um carro com gasolina do jeito que sempre fizemos. E isso muda tudo. Então, o problema nos Estados Unidos é que quando eu analiso, e posso continuar se você quiser, a manchete desta manhã, seja na Bloomberg ou no Wall Street Journal, oferece outra forma de entender a situação. Foi feita uma pesquisa que mostra que o número de jovens indo para a faculdade após terminar o ensino médio está caindo drasticamente. Por quê? É caro demais. Why? It's too expensive. A atmosfera no país é de que isso não é importante. Universidades não são importantes. Quando leio isso, é como se eu estivesse assistindo a uma autodestruição em câmera lenta. Este é o capitalismo dos Estados Unidos se autodestruindo. Eu ensino, porque ainda dou aulas em universidades americanas, como todos os meus colegas, de esquerda, de direita, todos nós ensinamos que o futuro da economia mundial vai favorecer pessoas com muita educação,
que tem habilidades tecnológicas, habilidades em informática. As tarefas mais simples vão ser feitas por inteligência artificial, robôs e assim por diante. O que estamos fazendo? Os chineses continuam aumentando o número de faculdades e universidades. Estamos fechando elas nos Estados Unidos. Isso é uma loucura. Cada vez mais estudantes americanos estão indo para a Europa porque lá podem obter um diploma universitário sem pagar e sem se endividar profundamente. Que é o que você tem que fazer aqui, ora. Isso não é política industrial. Isso é o oposto de política industrial. Estamos nos prejudicando. E, aliás, ao não permitir que jovens homens frequentem a faculdade, você sabe o que isso faz com a tomada de decisão dos empregadores ao redor do mundo? Transferir sua produção para cá? Não, não, não. Você não terá o grupo de trabalhadores qualificados de que precisa. Você não vai vir para cá. Sabe, você está apenas assistindo a uma atividade desesperada, tentando se manter e achando isso cada vez mais difícil. E a última coisa que pode interessar ao seu público, à medida que mais e mais americanos estão ficando de fora da economia global, porque os Estados Unidos não são mais uma economia equilibrada, o que temos neste país é o centro financeiro, que é Nova York, e o centro de alta tecnologia, que fica na Califórnia e em Massachusetts. That's in California and Massachusetts. Those are successful money-making. Essas são máquinas de fazer dinheiro bem-sucedidas. Mas você sabe o que isso significa para o resto do país? Que eles são parceiros menores de Nova York, Massachusetts e Califórnia. E eles têm pequenos enclaves. Mas a maioria das pessoas nas cidades, nos subúrbios e nas áreas rurais está enfrentando cada vez mais dificuldades. E o que eles fizeram nos últimos anos foi se mover drasticamente para a direita politicamente, como você vê também na Europa. É por isso que temos Trump. É por isso que você tem, por exemplo, a mudança bastante dramática das elites políticas sueca e finlandesa. É por isso que você tem a direita Orbán e assim por diante. Isso é estranho. Mas vocês estão enfrentando alguns dos mesmos problemas que nós. Mas como os Estados Unidos eram tão dominantes, aqui é mais acentuado e dramático. Mas vou fazer uma previsão para você. E claro, não vejo o futuro melhor do que qualquer outra pessoa. Mas quando o movimento à direita mostrar-se incapaz de lidar com esses problemas, você vai ver um movimento acentuado para a esquerda. Não se surpreenda. É isso que está por vir, porque resolver esses problemas exige duas coisas que não temos. Primeiro, disposição para enxergar quais são nossos problemas, para entender o que significa estar no declínio de um império. E a segunda coisa que não temos é uma organização política, um partido político, capaz e disposto a dizer isso, a ensinar isso, e a propor uma política para lidar com isso. Quando tivermos isso, então a esquerda se tornará uma força muito formidável aqui nos Estados Unidos, porque nossa esquerda é grande. O que não temos é uma esquerda organizada. Não vão ser anos fáceis que estamos entrando. Acho que uma última pergunta rápida. Você vê alguma forma de reverter isso? Porque parece que o colapso do império já começou. E acho que você também vê isso na Europa. Mas já é tarde demais para reverter alguma coisa disso? Sim, eu vejo os esforços do Trump para reindustrializar. Ele quer fazer isso rápido demais, na verdade. Muitas das coisas que ele deveria, se você quer reconstruir a economia, tem que ser um pouco parecido com o que os chineses fizeram. Mas isso levou algumas décadas. Mas não tenho certeza se ele tem paciência suficiente. He's patient enough. So. Quando essa organização de esquerda da qual estou falando surgir, como acredito que vai acontecer, ela fará exatamente o que você acabou de dizer. Ela vai dizer: precisamos olhar para o que os chineses fizeram e aprender com isso, em vez de tentar destruir. Não está funcionando. Você sabe, o governo americano designou a China como seu grande problema há quase 20 anos. Isso começou no governo Obama, se não antes. Não está funcionando.
É outro exemplo. Os chineses continuam crescendo. Segundo o FMI, em 2024, o ano que acabou de terminar, o país que mais cresceu entre o G7 foi os Estados Unidos, que aumentou seu PIB em 2,8%. Among the G7 was the United States, which grew GDP 2.8%. All the rest of the G7 grew slower, less. Todo o restante do G7 cresceu mais devagar, menos do que isso, e a Alemanha entrou em recessão. A Alemanha costumava ser o motor da Europa e tudo mais, o Wirtschaftswunder dos últimos 75 anos. O que o FMI disse sobre o crescimento da China em 2024? 5%. E o crescimento da Índia? 7%. Ok, isso é 2 e 3 vezes o que o melhor do Ocidente conseguiu, os Estados Unidos. Então você não está derrotando os chineses, você está perdendo. Você está perdendo. E sabe, quando você está perdendo, precisa encarar isso para, no mínimo, minimizar suas perdas e, se possível, reverter a situação. Eu não vejo a gente fazendo isso. Aqui está a evidência que eu apontaria se precisasse. Here's the evidence I would point to if I had to. Literally over the last 3 or 4 days. Literalmente, nos últimos 3 ou 4 dias, os chineses, Xi Jinping, o líder deles, deixaram absolutamente claro: se vocês continuarem impondo tarifas sobre nós, não iremos tão longe quanto vocês. Os chineses, de forma muito inteligente, sempre esperam e respondem de modo que a culpa por todo o processo recaia sobre o iniciador, os Estados Unidos. E então eles são muito cuidadosos em aumentar menos do que o equivalente. Sabe, de novo, isso é teatro, porque nesses níveis é irrelevante. Não haverá, e os chineses estão ocupados organizando como evitar qualquer comércio com os Estados Unidos. E agora vem a aliança com os BRICS. Eles têm uma aliança contínua com 55 a 60% da população mundial. Esse é o recurso deles para tentar encontrar mercados alternativos, para tentar encontrar fontes alternativas. E para que ninguém se engane, deixe-me lembrar de algo relacionado à guerra na Ucrânia. Quando ela começou em fevereiro de 2022, o então presidente dos Estados Unidos, Joseph Biden, o secretário de Estado Blinken e outros, disseram que essa seria uma guerra que colapsaria o rublo, que colapsaria a economia russa, que marcaria o fim do Sr. Putin como líder e talvez até mesmo dividiria a Rússia em um país menor. Inacreditável. Nada disso aconteceu. O crescimento da Rússia em 2024 foi mais rápido do que o dos Estados Unidos. Isso é o FMI. Não são meus números, são os deles. That's the IMF. Not my numbers, their numbers. Okay, so what exactly is... Certo, então o que exatamente está acontecendo aqui? Bem, os russos recorreram ao BRICS. Quando a Europa explodiu o gasoduto Nord Stream, lá no Mar do Norte, e os russos não puderam mais vender petróleo ou gás em grande escala para os alemães e o resto da Europa, eles foram até o BRICS e venderam seu petróleo e gás para a Índia e a China. Quero dizer, estou simplificando as coisas, mas essa é a história básica. Eles resolveram o problema deles. Fizeram as sanções fracassarem. A Rússia é o país mais sancionado do mundo. Os Estados Unidos impuseram sanções a eles, a Europa impôs sanções a eles. Não funcionam. Não funcionam. São um fracasso. Você tem que pelo menos admitir isso, que eles não fazem, porque continuam falando sobre mais sanções. Então eles precisam entender que isso não funciona e precisam perguntar por quê. E a resposta é o BRICS. Bem, se você impõe tarifas de patentes contra a China, é claro que o que os chineses vão fazer é observar exatamente o que salvou os russos. De fato, uma das coisas que os chineses estão fazendo é conceder empréstimos à Rússia para permitir que a Rússia compre o que os chineses não conseguem vender nos Estados Unidos. É tão óbvio que a questão realmente interessante não é sobre a estratégia, mas sim sobre a cegueira do Ocidente, dos Estados Unidos e ainda mais dos franceses, britânicos e alemães. Você está falando sério, sua reação a isso? E não quero te culpar, obviamente, nem a Noruega, que não é responsável por isso.
Mas quando leio no jornal que Friedrich Merz vai pegar dinheiro emprestado em nome da Europa para construir um exército alemão com 800 bilhões de dólares, quero dizer, o resto de vocês na Europa vai permitir, finalmente, que a Alemanha tenha esse exército. Porque a Alemanha nunca vai conseguir intimidar os Estados Unidos e a China. Mas estará em posição, se tiver esse tipo de força militar, de oprimir vocês de novo. Meu Deus. As perversões que surgem dessa cegueira, dessa negação, deveriam preocupar os europeus. Isso me preocupa. Minha mãe nasceu na Alemanha, minha mãe nasceu em Berlim e meu pai na França. Eu falo francês e alemão desde a infância. Sou americano, nasci aqui, trabalho aqui e tudo mais. Mas metade de mim ainda faz parte da cultura europeia. E isso me deixa muito apreensivo. O que vejo é muito deprimente em termos do desespero deles se agarrando aos Estados Unidos, que já não se importam mais com eles, e esse tipo de medo estranho da Rússia, que é insano. Os riscos sociais por saem words sendo não te perturba tolerar de brace para se deves bom a sacar beneath. But the notion that they are going to attack, I mean, it's just... I guess, yeah, the problem is, if you... Acho que o problema é que se você precisa de uma correção de rumo, tem que, como você disse, primeiro reconhecer onde está o problema. E eu acho que o problema é que, especialmente deste lado do Atlântico, há otimismo demais e um compromisso excessivo com certas narrativas. Eu trabalhei em Moscou como professor de economia política em 2018, 2019 e 2020. Trabalhei na iniciativa da Grande Eurásia, que é a iniciativa da Rússia para integrar sua economia com o Oriente. Então, quando as sanções realmente entraram em vigor em 2022, eu disse no primeiro dia, isso nunca vai funcionar. Os russos têm se preparado para poder diversificar. Nós não podemos, mas eles podem. Isso vai ser um desastre horrível. E em vez de discutir se as métricas disso estão corretas ou não, o único retorno que eu recebia era, bem, é isso que os russos estão dizendo. Você está apoiando as narrativas deles? Por que você não está apoiando a nossa narrativa? Quero dizer, esse é o nível do debate intelectual agora. Não há correção de rumo. É só, se você nos apoia, repita. Temos um formulário, basta dizer ABC aqui. Da Kurdistembris. I was at Skorkites remarked for you. We're just gonna go continue digging. Yeah, we have that here too. We have that. You make an... Nós temos isso aqui também. Você apresenta um argumento e a resposta é, não, isso parece a narrativa do Putin. E você olha e diz, sabe, eu não me importo com o Sr. Putin. Eu não gosto dele. Tenho uma filha que está muito irritada com o Putin por causa do tratamento misógino às mulheres. Mas você não consegue avançar com eles. Eles não querem pensar sobre isso. Eles não querem ouvir sobre isso. E é extraordinário. Sabe, o que me interessaria, e obviamente o programa é seu, mas se alguém como você, especialmente com sua experiência, pudesse nos ajudar, porque aqui nos Estados Unidos há consternação sobre por que os europeus continuam sustentando essa narrativa dos russos terríveis, horríveis e pavorosos. Quero dizer, você pode criticá-los. Eles fizeram isso ou aquilo. Isso não é um problema. Mas essa noção abrangente, meio que essa teoria do dominó, de que se você deixar a Ucrânia de lado, se não apoiar o Zelensky, então eles vão passar pela Ucrânia e tomar conta de todo o resto. Quando ouço isso aqui, lembro de ter dito a eles, durante a guerra do Vietnã, nos diziam que precisávamos apoiar a guerra, porque, se os comunistas vencessem no Vietnã, então tomariam o Laos, a Tailândia e a Malásia. Nada disso mesmo aconteceu. Eles venceram no Vietnã, fim da história. Todas essas terríveis teorias do dominó já não verdadeiras. É muito estranho. É exatamente a mesma coisa agora. Depois da Ucrânia, será a Polônia. Eles continuam me dizendo isso. Eu peço provas e então eles dizem, bem, você está espalhando a narrativa do Putin. De qualquer forma, professor Wolf, muito obrigado pelo seu tempo. Sempre aprecio conversar com o senhor.
My pleasure, and Com prazer. please send us a link E por favor, nos envie um link, porque ficaríamos felizes em divulgar também em nossas mídias. Pode deixar. Mais uma vez, obrigado. Tchau, tchau. Again. Bye-bye.